O ar crepita de expectativa. Um grupo se reúne ao redor de uma mesa, iluminada por uma única vela bruxuleante. No centro, um simples copo, virado para baixo. Este não é um encontro comum. Este é o jogo do copo. Um portal para o outro lado. Uma chance de falar com os mortos. As regras são simples, enganosamente simples. Dedos tocam levemente o copo. Perguntas sussurradas na escuridão. O copo treme, uma resposta do além. Letras em um tabuleiro, soletradas lentamente. Mensagens do outro lado. Mas cuidado, nem todos os espíritos são amigáveis. Alguns estão presos, irados, buscando libertação. O jogo do copo, assim como seu primo o tabuleiro Ouija, é uma porta. Uma porta para um reino invisível. Um reino onde os espíritos permanecem, sussurros de vidas esquecidas. Jogar é convidar o desconhecido. É arriscar abrir uma porta que não pode ser fechada. Era uma sexta-feira à noite, como qualquer outra. O ar estava pesado, prenunciando chuva. 4 amigos, jovens e cheios daquela empolgação pelo desconhecido, reunidos num casarão antigo. A casa tinha um passado, sussurros de tragédia, histórias varridas para debaixo do tapete. Naquela noite, eles tentariam o destino. Risadas ecoavam, frágeis no silêncio. Nervosismo disfarçado de bravata. A luz de velas projetava longas sombras. O ambiente pulsava com energia nervosa. O jogo, eles pensavam, uma diversão inofensiva. Mal sabiam eles que estavam brincando com fogo. Os amigos, com os dedos trêmulos, colocaram as pontas dos dedos no copo frio. As perguntas começaram. Inofensivas no início. Nomes de paixões, desafios bobos, mas o ar ficou pesado. O riso cessou. O jogo estava prestes a começar. A princípio, um deslizar suave. Uma mudança quase imperceptível. Então, um solavanco repentino. O copo dançava sobre o tabuleiro, um movimento frenético e espasmódico. Os amigos, sem o riso de antes, observavam em silêncio, atônitos. Isso não era truque de salão, era real. Perguntas saíam atropeladas, agora tingidas de medo. Quem é você? O que você quer? O copo girava, um rodopio vertiginoso. Letras se formavam, crípticas e perturbadoras, respostas que lhes gelavam os ossos. Uma amiga, Maria, com o rosto pálido, tentou se afastar. O copo grudava em seus dedos, uma força invisível a mantinha cativa. O pânico crescia, o ar crepitava com uma energia invisível. A sala esfriou, uma queda repentina na temperatura. Algo estava terrivelmente errado. Os olhos de Maria ficaram vidrados. Seu corpo endureceu. Ela começou a falar com uma voz rouca e gutural, uma voz que não era a dela. Palavras saíam de sua boca, uma torrente de um idioma desconhecido, como se fosse um dialeto indígena perdido. Os amigos recuaram de horror. O que eles tinham libertado? Parecia coisa de filme de terror, mas bem real. Eles tentaram parar o jogo, quebrar a conexão, mas o copo, pulsando com uma luz sinistra, os mantinha presos, como se fosse uma força sincronizando do outro lado do véu. Maria, o corpo tomado por tremores, continuava seu monólogo arrepiante. A sala parecia se distorcer ao redor deles, as sombras se aprofundando, como nas lendas que bem conhecemos. Eles chamavam o nome dela, desesperados para romper o transe. Mas Maria parecia perdida, com o olhar vazio, um receptáculo para algo antigo e malévolo, como uma entidade muito poderosa. A vela bruxuleava, projetando formas grotescas na parede,
como em um filme de terror. A brincadeira despretensiosa havia se transformado em um pesadelo terrível. De repente, com um estrondo ensurdecedor, o vidro se estilhaçou. Maria desabou, seu corpo mole. Os amigos, abalados e apavorados, correram para o lado dela. Ela estava imóvel, seu peito subindo e descendo em um ritmo superficial. O silêncio reinava no quarto, quebrado apenas pela respiração ofegante deles. Eles carregaram Maria para casa, o peso da noite pairando sobre suas almas. O jogo, eles juraram, jamais seria mencionado novamente, mas a experiência havia deixado marcas. O sono não oferecia escape. Cada amigo atormentado por pesadelos, assombrado por figuras sombrias na periferia da visão. A familiaridade antes reconfortante de suas casas agora parecia opressiva. Cada rangido do assoalho, cada sopro do vento, lhes causava arrepios na espinha. Seu mundo, antes seguro e previsível, havia sido irremediavelmente distorcido. Os dias viraram semanas, mas o medo permaneceu. Maria, apesar de fisicamente recuperada, era uma sombra do que tinha sido. Introspectiva, assombrada por sussurros que só ela conseguia ouvir. Desesperados por respostas, os amigos procuraram qualquer pessoa que os ouvisse. Uma senhora, com olhos carregados de sabedoria ancestral, ouviu a história deles. Ela falou de espíritos inquietos, de portais abertos de forma descuidada. O jogo do copo, ela alertou. Não era um jogo, mas um ritual sagrado, que deveria ser tratado com respeito e cautela. Ela lhes entregou amuletos, patuás para afastar o mal. Ela ensinou a eles orações, palavras de poder para purificar a casa. Mas o estrago estava feito. O véu tinha sido levantado. O mundo invisível, antes um sussurro distante, agora os pressionava, um lembrete constante de sua transgressão. O jogo do copo, uma aparente brincadeira inocente, é um lembrete sombrio das forças ocultas que nos cercam. É um portal, um conduíte para um reino além da nossa compreensão. Brincar com tal poder é convidar o caos e o terror para as nossas vidas. Os espíritos que contatamos por esses meios não são nossos entes queridos falecidos, ansiosos para conversar. São entidades, antigas e muitas vezes malévolas, atraídas pela energia do nosso medo. Eles se alimentam da nossa curiosidade, da nossa vulnerabilidade. Os perigos são reais. Possessão, tormento mental e emocional, até mesmo danos físicos. As histórias são muitas, sussurradas em tons baixos, como as lendas de terror como a mulher de branco que citamos em um vídeo anterior. O jogo, um canto de sereia, atrai os incautos para sua teia de terror. O desejo de se comunicar com os mortos é tão antigo quanto a própria humanidade. De sessões espíritas antigas a caçadas de fantasmas modernas, somos atraídos pelo mistério da vida após a morte. Mas a linha entre curiosidade e obsessão é tênue. O jogo do copo, assim como o tabuleiro ou Ouija, é uma manifestação moderna desse anseio ancestral. É uma ferramenta, neutra em si mesma, mas capaz de causar grandes danos nas mãos erradas. As histórias persistem, passadas de geração em geração. Contos de sussurros no escuro, de objetos se movendo sozinhos, de vozes do além-túmulo. Acreditando ou não, o poder da sugestão é forte. Nossos medos, nossas crenças, moldam nossa realidade. O fascínio pelo desconhecido é poderoso,
mas é melhor deixar algumas portas fechadas. O jogo do copo não deve ser encarado como brincadeira. É uma dança perigosa com forças ocultas. Se você precisar explorar as sombras, faça-o com cautela. Procure guias experientes. Respeite as tradições antigas. E nunca, jamais, convide a escuridão para o seu coração. Para alguns, o fascínio pelo desconhecido sempre será forte demais para resistir. Mas lembre-se, a curiosidade pode ter um preço terrível. As sombras estão ouvindo, e elas estão famintas.